Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram desde o último vídeo? Faz tempo, né? O último vídeo. Essa semana voltaram os trabalhos na escola. Tive trabalho basicamente o dia inteiro, então não deu para gravar nada. Então estou aproveitando esse sábado para gravar as minhas previsões para o jogo deste domingo. O jogo que talvez seja o mais esperado. É lógico, não por todos, principalmente pelos torcedores dos dois times que estão nesse belo jogo que é o Super Bowl 59. Nós temos uma situação em que nós vamos ter uma divisão gigantesca de torcidas dentro da NFL neste domingo. Porém, vamos falar disso daqui a pouco, porque vou pedir agora para deixar o seu like, se inscrever no canal, também ativar o sininho das notificações, comentar aqui à vontade e compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda o canal e ajuda a mim também. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, galera, como eu estava falando, né, um jogo especial, o Super Bowl é sempre especial, por mais que sejam com times que os outros torcedores talvez não quisessem nem saber de ver nesta grande final, mas ainda assim é um jogo que vai dar audiência pra caramba. A gente já sabe que ano passado foi quebra de audiência, não só nos Estados Unidos, mas também em nível internacional. Esse ano não promete ser diferente, então nós temos um jogo que, por mais que seja repetido de 2 Super Bowls atrás, ainda assim vai atrair atenção, porque nós vamos ter aqueles que vão torcer pelo Chiefs, lógico, é a atual dinastia, eles têm ali uma torcida que está em crescente constante aí por conta de Patrick Mahomes e companhia limitada, mas também nós temos aqueles que odeiam uma dinastia que não seja do seu próprio time, então vão torcer a favor do Philadelphia Eagles. E temos aqueles que são rivais de ambos os times e que talvez não vão torcer para ninguém, talvez estarão aí no jogo só por conta do show do Kendrick Lamar lá no intervalo. Porém, todavia, entretanto, eu vou estar nesse jogo, lógico, aqui em casa, não dá para eu ir para lá. Também não poderei estar lá no NFL em Brasa, em São Paulo, moro em Rondônia, a passagem não está barata, não tenho esse tempo todo para fazer essa viagem longa em curto tempo, então vou curtir aqui de casa mesmo em São Francisco do Guaporé. Você que está aí do outro lado, vai assistir onde o jogo? Na sua casa? Vai assistir em algum pub, na casa de amigos? Vai estar no NFL em Brasa? Você, por um acaso, conseguiu ir para Nova Orleans, mesmo que não seja para assistir no estádio, mas assistir ali na região, participar das festividades? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E já diga também para quem você está torcendo neste Super Bowl. Bem, torcidas à parte, as minhas impressões sobre cada time são: vamos lá, nós temos uma dinastia, como eu já falei, e temos do outro lado um time que já deu uma freada numa dinastia. Não, e não estou falando dos Giants, né, que lá em 2007 e 2012 deram aquela travada no New England Patriots. Eu estou falando do Philadelphia Eagles, que mesmo com o Nick Foles lá em 2017 conseguiram vencer o time de Bill Belichick, que era a segunda parte da dinastia dos Patriots. Desta vez nós temos um possível recorde para ser quebrado pelo Kansas City Chiefs, que é justamente o primeiro time a ser tricampeão, o famoso three-peat, como eles chamam lá nos Estados Unidos, né, os 3 títulos seguidos. Tricampeão, sim, 3 títulos, temos alguns times, mas seguido não temos nenhum. O único que teve essa possibilidade e não conseguiu foi o Buffalo Bills, que foi 4 vezes seguidas para o Super Bowl lá nos anos 90, mas perdeu os 4. E nenhum outro time que foi 3 vezes seguidas para o Super Bowl ganhou as 3. O último que chegou 3 vezes seguidas foi justamente os Patriots e perdeu esse jogo para o Philadelphia Eagles. Só que aí foi o jogo 2 das 3 finais que eles chegaram. Dessa vez é o jogo 3 das 3 finais que os Chiefs chegaram. Vai acontecer reviravolta? Pode existir a chance. Eu vou votar a favor de quem nesse jogo? Nesse jogo eu sou, obviamente, Kansas City Chiefs. É a minha torcida? Não. Mas, porém, todavia, analisando os fatos, sendo friamente aqui calculista, eu vou colocar as minhas apostas, meu palpite, em cima do time que tem uma estabilidade, uma experiência de Super Bowl muito maior em relação ao time adversário. É lógico que esse Philadelphia Eagles também quebrou alguns recordes aí, um deles, colocar pela segunda vez seguida um quarterback que perdeu seu primeiro Super Bowl.
existiu uma mística toda gigantesca de que quando o quarterback chega pela primeira vez no Super Bowl e não vence, ele nunca mais volta. E isso já aconteceu com alguns quarterbacks aí na história. Alguns recentes aí, vou colocar aí como titular, Jimmy Garoppolo, chegou em 2019 e não voltou com o 49ers. Tem recentemente o Joe Burrow, que ainda não voltou ao Super Bowl. Isso só para citar 2. Se a gente for aí buscar, a gente consegue encontrar mais alguns importantes aí na história. Esses que não venceram não tinham voltado ainda para o Super Bowl. Será que Jalen Hurts quebrou de vez essa mística? Será que agora esta máxima aí vai ser derrubada de vez? O Patrick Mahomes já quebrou aquela história de que MVP não vencia Super Bowl. Lógico, MVP da temporada regular. E ele fez isso 2 anos atrás, justamente contra o Philadelphia Eagles. Esse ano ele passou até longe do MVP. Não foi a melhor temporada regular do quarterback de Kansas City. Também não foi a melhor temporada do quarterback do Philadelphia Eagles. Ambos tiveram suas irregularidades. É lógico que nesse ano o Philadelphia Eagles se aprofundou muito mais no jogo terrestre, porque Saquon Barkley é fora de série. Ele é um cara especial nesta equipe do Philadelphia Eagles, enquanto o Kansas City Chiefs teve alguns problemas com lesões. O time começou naquela lenga-lenga, a gente vai ganhando aí nas dificuldades, mas vai ganhando. Venceram aí muitos jogos por uma única posse curta, 3, 2, 1 ponto, mas venceram jogos, tanto é que terminaram 15-2, perderam apenas 2 jogos, e o Philadelphia Eagles terminou aí 14-3, perdendo 3 jogos, mas 2 desses jogos lá na fase, vamos assim, mais ruinzinha do time. Consequência, eles chegaram muito bem para essa data tão especial que é o Super Bowl. Hoje não, amanhã, no dia 9 de fevereiro desse ano de 2025. Como falei, o meu palpite é para o Kansas City Chiefs, porque depois de tanto tempo tentando zicar o Kansas City Chiefs apostando no adversário, eu aprendi a lição e não dá para apostar contra Patrick Mahomes. A torcida talvez seja para a vitória do Philadelphia Eagles? Sim, pode ser. Isaac, mas 49ers é rival do Philadelphia Eagles. Tá, não é um rival como o Dallas Cowboys, não é um rival como o Los Angeles Rams, não é um rival como o Seattle Seahawks ou como o próprio Green Bay Packers. Então, assim, eu, como torcedor do 49ers, eu tenho até uma certa proximidade, eu tenho um carinho diferente pelo Philadelphia Eagles. Eu gosto do Eagles. Talvez alguns aqui venham aqui me descer a lenha nos comentários, mas eu tenho, assim, uma certa... um olhar diferente para o Philadelphia Eagles. O Kansas City Chiefs, até começar a dinastia, eu também tinha um olhar diferente. Joe Montana jogou ali, eu gostava do Alex Smith, o Cairo Santos começou em Kansas City Chiefs, então eu tinha uma certa aproximação com o Kansas City Chiefs. Acontece que nós já perdemos 2 Super Bowls para eles, a gente não ganha deles em temporada regular há muito tempo, tá certo? Não joga sempre, joga de vez em quando, mas não ganha deles. Então isso já era uma certa rivalidade um pouco maior. Então é lógico que, como eu falei, muitos de nós não gostamos de dinastias que não sejam do nosso próprio time. Aí não importa para qual time você torce, você queria que a dinastia fosse do seu time, seja 49ers, seja Eagles, seja Steelers, seja Rams, seja Seahawks, seja o Bengals, não importa, você queria que o seu time estivesse numa dinastia. Então, a dinastia dos outros incomoda a gente muitas vezes. Já vi também comentários aqui na internet de que seria interessante se o Chiefs realmente ganhasse esse repeat, porque talvez isso daria aquela esfriada na ânsia de fazer história que o time tem. Talvez no próprio Andy Reid, talvez ali no próprio Patrick Mahomes, daquela relaxada geral, conseguimos fazer o que ninguém conseguiu, vamos dar aquela relaxada porque deve ser muito cansativo jogar da forma que eles jogam ano após ano. Além disso, um exemplo claro desse tipo de situação é justamente o que aconteceu com o New England Patriots lá em 2007 contra os Giants. Eles chegaram para o seu 3º Super Bowl, chegaram invictos no Super Bowl, tinham chance de quebrar recordes duplos, ser o segundo time a vencer invicto um campeonato e ser também o primeiro time a ganhar 3 Super Bowls seguidos, o que não aconteceu graças a Eli Manning e companhia limitada. Porém, todavia, entretanto, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de amanhã, domingo, 9 de fevereiro, lá em New Orleans, no Caesars Superdome. Mais uma vez, meu palpite é Kansas City Chiefs. Existe possibilidade da vitória do Philadelphia Eagles? Sim, Philadelphia Eagles tem uma OL melhor,
tem uma DL muito agressiva, uma secundária que melhorou bastante se a gente for comparar com o time de 2 anos atrás, do último Super Bowl que eles estiveram, e também temos algumas situações que podem também favorecer o Philadelphia ou o Kansas City Chiefs. Se a gente for analisar aqui, por exemplo, as dificuldades com o Injury Report, nós temos algumas pessoas questionáveis dentro do time dos Eagles. O Nick Gates, OL, tá com contusão na virilha, tá como questionável, treinou limitado nos últimos 2 treinos. Nós temos o Brandon Graham, que tá com contusão no cotovelo, teve 2 treinos limitados, mas já jogou o último treino totalmente livre de restrições. E por fim, CJ Uzomah, tight end, que está com problema no abdômen, mas teve os seus 3 treinos dessa semana que estão marcados aqui no site da NFL, treinos livres. Ele treinou sem restrição nenhuma. Tá como questionável, talvez mais por questão de, tática fora de campo, né, tática externa, do que necessidade mesmo de deixá-lo fora. Eu creio que ele estará no jogo. O único que eu acho que talvez não esteja no jogo é o OL Nick Gates, porque ele só teve treino livre, ou não teve treino livre nenhum, só treino limitado, e tá como questionável também. O único fora aqui é o Britton Colvey, que é o wide receiver, e tá com contusão no pescoço. Como ele não é nem terceiro, quarto recebedor, talvez não faça tanta falta. Enquanto do outro lado, o único cara que tá listado como chance de estar fora do jogo é o Sky Moore, que também tem problema aí, contusão no abdômen, só treino limitado nessa semana e está como duvidoso. Os outros jogadores, Patrick Mahomes, tornozelo, Matt Araiza, que estava como doença, e Jawan Taylor, o grande fazedor de faltas de false start da linha ofensiva do Kansas City Chiefs, todos treinaram livremente e não tem nem aí nenhum status como questionável ou duvidoso ou fora. Então, a única dúvida, inclusive no status, é justamente Sky Moore, o que pode aí dar um amparo um pouco mais tranquilo para o time do Kansas City Chiefs. E lógico, Patrick Mahomes, ele consegue tirar cada coelho da cartola nesses momentos. Ah, mas o Travis Kelce não tá jogando nada. Não estava jogando nada até vamos colocar aí até o Divisional Round. Ele jogou bem, mais ou menos, Divisional Round, ele não foi tão acionado como ele vinha sendo historicamente anos anteriores. Mesmo assim, ele foi o cara, a válvula de escape em momentos chave no Divisional Round. É só você perguntar lá para a galera do Texans, que sofreu demais com ele livre no meio de campo. Então, nunca duvide da capacidade de Travis Kelce junto com Patrick Mahomes, que essa dupla dinâmica já fez muito estrago em muitos times, tanto na AFC quanto da NFC, seja na temporada regular, seja no Super Bowl. Então, vamos aguardar para ver o jogo, mas o meu palpite continua com o time de Kansas City Chiefs, com assim um pouco a mais de chance desse time, que é especial do Eagles, de vencer. Mas eu ainda fico com o Chiefs. Não vou colocar placar, mas eu creio que a vitória seja por uma diferença de pouca aí, no mínimo aí entre 2 e 5 pontos de diferença entre os dois times, sem prorrogação e decidido ali no último momento. Independente de quem for a posse de bola, vai ser decidido no último momento. Se estiver com o time vencedor, que estiver vencendo, é para decretar a vitória de vez. Se estiver com o time que está perdendo, é para ou conseguir a vitória, mas eu creio que aí no caso, como o meu palpite é em cima do Kansas City Chiefs, se a última posse de bola estiver com o Philadelphia Eagles, vai ser com alguma interceptação, algum fumble recuperado pelos Chiefs, e aí a casa desanda, e aí vitória final dos Chiefs. Creio que vai passar dos 30 pontos, como aconteceu no ano retrasado, os dois times. É provável, mas eu não creio que aconteça. Eu creio que vai ser aquele jogo ali de no máximo 28, 27 pontos para o time que vencer. E aí a diferença um pouco abaixo disso daí. Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você aí é do time Chiefs? Você é do time Eagles? Você é do time que quer que os dois percam, mas sabendo que isso não é possível? Ou você é do time só Kendrick Lamar, só tá aqui pelo show do intervalo? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!